Joana, Ana e Carla. Fazemos um bonito trio, não fazemos? O melhor. Ouço-vos todos os dias. Adoro a Renascença. Bom dia! Começa o seu dia com as 3 da manhã e fica par com o mundo na Renascença, das 7 às 10. Take That na Renascença, nas 3 da manhã. Bom dia. Bom dia, quero aqui protestar. Bom dia. Protesta? Se posso? Às 7h14. Às 7h14. És mesmo já portuguesa. tenho uma já não és reclamação. espanhola, já és portuguesa. Já me passou, é verdade. Tenho uma reclamação Então. para fazer. Fui buscar café à máquina aqui da rádio e saiu água. Comeu-me Saiu aquela. água. Sim, é daquelas máquinas. Puxa-se uma pastilhazinha de café, não é? Que se Sim. insere depois numa ranhura e depois carrega-se num botão e dá café. Engoliu-me a pastilhazinha de café e Marota. deu só água. É assim, é um plano para te chatear. Onde estão os meus 50 cêntimos? Quero-os de volta. Eu pedi um café à Ana Galvão e ela é tão altruísta. dela que- saiu e que o meu trouxe, não. Trouxe para mim e não Vês, trouxe é para ela. verdade. Pronto, é uma querida. O que saiu foi para a Carla Rocha. É festa-feira, sim, eu estou ótima com o meu café, obrigada, Ana. Nada. É festa-feira, 24 anos depois, a Fórmula 1 está de regresso a Portugal, é este fim de semana no Autódromo do Algarve. É o grande prémio, mais um grande prémio e pronto, e é ótimo e nós queremos saber tudo o que vai acontecer. E o Miguel Coelho vai falar sobre isso, não é? Uma vez fui ver Fórmula 1 aqui no Estoril, onde há também um autódromo, e não consegui ver nada porque os carros são muito rápidos. Não consigo pois como é são. que se vê. Tu achavas que Assim, olha, aquilo- não percebi nada. Bom, Tenta agora no Algarve, pode ser que sejam mais lentos. não vamos sei. hoje ouvir. O Renato Duarte, como sempre, enfiado na casa de uma pessoa, não é? Isto Claro. já começa a ser um hábito desagradável. O Renato hoje vai visitar a Irina Golovanova. O que é que ela faz? Ela interpreta os sinais dos políticos quando fazem discursos, que é uma profissão espetacular, porque o que ela basicamente faz é espetacular neste aspecto. É que ela de facto consegue deslindar quem são aquelas pessoas, olhando sim. para aquilo Consegue- que fazem com as mãos. Consegue despilas. Não é? Consegue Exatamente, despilas. sim. Ou Não há seja, segredos. como se vestem, quem é mais alto, isto são sinais também de poder, de quem são aquelas pessoas, que cores escolhem, como é que mexem as mãos, que palavras usam, e sendo que temos aí debates nos Estados Unidos muito importantes, porque se está aqui a discutir qual será o próximo presidente dos Estados Unidos, a Irina vai ser muito útil hoje. Pois, vai. Eu li que os microfones decidiram cortar os microfones dos candidatos. A Comissão para os Debates Presenciais decidiu agora não há interrupções, porque no anterior debate, e Pois nós é. falámos nisto, o Trump interrompeu o Biden 71 vezes. Sabias disto? Tinha Não. de dizer 71 vezes. Houve alguém que ficou lá a contar. E o Biden interrompeu o Trump 22 vezes. Portanto, com certeza que não pode ser mais caótico do que Ei, este, mais não é? foi o triplo, mais do Foi, triplo. sim. Obrigado ao João Duarte, que amavelmente, o nosso produtor, foi buscar-me um Trouxe um café. café. Agora Já já viste? somos iguais, Carla. Obrigada, João, és muito Ótimo. querido. I didn't mean it. Áurea. You say the words I wanna hear. É a Áurea? É a Áurea, na Renascença, nas 3 da manhã. Está comigo com a Ana Galvão. Olá. Com Joana Marques muito em breve. Quando? Quando em novembro começa a vir. Ok. Podemos- Começa a aparecer. Aqui. A Começa aparecer. aqui. Podemos começar a fazer tracinhos aqui numa parede. Quantos dias faltam para a Joana Marques chegar? Ou quantos dias é que já passaram desde que ela não está? Na verdade, já foi. Então, nós não vimos o outro dia a Joana a tirar uma foto, mas não a víamos desde março, desde o confinamento. Mas está igual. Sim. Está igual. Antipática, como sempre. Sempre mal Pequenina, encarada. eu ainda pensei que crescesse. Nada. Está igual. 7h21, Sil, a seguir. A sua música preferida. As histórias que contam. A informação que precisa. Está tudo aqui na Renascença. A par com o mundo. Impar na música. São 7h24, esta semana chega ao fim com o último debate entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos. O Renato Duarte foi falar com a pessoa certa para analisar, Ana Galvão, tudo o que se passou, não é? Que nós já temos Não estado sou aqui. eu, disseste Não, eu sei. para a disse- Ana Galvão analisar, nem Não, pensar. foi falar com a única pessoa que pode analisar. Ana Galvão não O que é. sabemos é que depois do primeiro debate muito caótico, este foi considerado moderado. Este Moderado, debate já entre não é mau. o Trump e o Biden. Bom, mas quem olha atentamente para os debates e nos conta muita coisa sobre os candidatos, a Irina Golovanova, que
Coitada, abriu as portas de casa a Renato Duarte. Como é que é possível? Olá, Irina, no bom que te foste dia. meter? Coitada, Olá. porquê? Porque Não tu é nada estás coitada. sempre a enfiar-te na casa das pessoas. Estou a ser uma presença tão simpática, tirei os sapatos à entrada e tudo, já estamos aqui no sofá com pipocas para rever o debate, porque, como vocês diziam, a Irina está bastante qualificada para comentar este debate, muito mais do que qualquer um de nós, até porque ela viu e nós não. Portanto, nós estivemos a dormir e ela assistiu ao debate a noite inteira, está aqui fresca que E nem já uma está alface. acordada. Não, é impressionante, porque eu cheguei aqui ainda meio, meu Deus do céu, e ela já estava aqui a mil a hora, pronta para nos comentar o debate. Já me disse aqui algumas curiosidades. A Irina é especialista em linguagem corporal e contou, por exemplo, posso já dizer-vos isto, o número de vezes que Joe Biden coçou o nariz quando se falava de um tema muito específico. Eu não vou dizer qual é. não. Enfim, quem segue a política norte-americana mais de perto poderá começar aqui a tentar adivinhar, mas daqui a pouco então voltamos a conversar com a Irina e eu vou dizer isso mesmo. Irina, deixa só bom dia para as pessoas saberem que aqui estás. Bom dia, estou aqui sim. Muito Olá, obrigado por bom me dia, receber. Irina. Antes de mais, está a Olá, amanhecer o dia. A Olha- Irina tem uma casa muito bonita e tem uma vista fantástica. Estou a ver o dia a nascer. Renato, Aqui um desta pedido janela. para a Irina, que fica aqui, antes de falarmos contigo outra vez, que ela também te interpretar a ti. Ela pode Ela nos que contar conte algumas coisas as sobre, vezes sobre que- ti, Renato, olhando para os Tu teus gestos. coças o nariz, por Exato, exemplo. porque a Irina Já o que faz é estamos a isso. desconversar. É especialista em interpretação de gestos e ela dá cursos sobre o poder dos gestos. Sim, ela tem um livro até Sim, e a publicado. linguagem que passamos Sim, de cada chama-se vez. O Poder dos Seus Gestos. É É o isso. livro da Irina Golovanova. Faltam 22 minutos para as 8. Bom dia, boa sexta-feira. Vamos lá então falar de Fórmula 1. 24 anos depois, a Fórmula 1 está de regresso a Portugal, que bom. Hoje arrancam os treinos para a prova deste fim de semana, que é em Portimão, é a última do Explicador. Antes de mais, Miguel, vamos lá saber, para já, porque é que tivemos tanto tempo sem Fórmula 1 em Portugal, não é? Sim, antes de mais porque custa muito dinheiro, uma prova destas obriga a investir muitos milhões de euros, além de que a organização quer cada vez mais retirar provas da Europa e optar por países chamados emergentes, muitos deles com pouco ou nenhuma tradição de esportes motorizados. Veja-se, por exemplo, o Grande Prémio do Vietnã, que estava agendado para este ano. Curiosamente também acabou por ser cancelado por causa da pandemia. Neste caso, o azar de uns é a oportunidade de outros, mas, portanto, tanto esta questão estratégica de querer descentralizar o desporto em si, como depois as organizações locais terem de investir uma quantidade milionária de euros numa prova destas, tudo isto tem contribuído de ano para ano para manter longe de Portugal os grandes prémios. Sim, é como dizes, Miguel, não é? Isto movimenta milhões e a logística acredito que deva ser impressionante. Sim, é um campeonato de 10 equipas, mobiliza entre 4 a 5 mil pessoas, mecânicos, engenheiros, as pessoas dos pneus, os comissários, os pilotos, etc. E depois já a preparação que começa muito antes, exceção feita este ano devido à pandemia, mas enfim, as adaptações em muitos casos foram feitas com curta antecedência, mas é de facto uma logística complexa, desde a organização com as autarquias, os governos, para os respectivos apoios, os investimentos rondam os 40 milhões de euros, é de facto muito dinheiro, sendo que o retorno médio para os países é bastante maior. Calcula-se que cada corrida renda cerca de 120 milhões de euros em média ao país que a organiza, embora desta vez, e por causa também deste contexto da pandemia, o retorno em Portugal deve ser bem inferior, está calculado na casa dos 30 milhões de euros, até o número de espectadores, como sabemos, e como diziam aqui há pouco, foi reduzido em relação àquilo que é não só a capacidade do autódromo, que é muito superior, mas também em relação àquilo que era a previsão inicial da lotação, que era de 46 mil bilhetes, acabou por ser reduzida para 27.500, portanto também por essa via, menos visitantes, menos dinamização para o turismo do que seria em condições normais. Ainda assim, Miguel, disseste 30 milhões, é muito dinheiro, não é? E é muita gente, sem contar com os fãs. A prova vai ser no Algarve, mas antigamente realizava-se no Estoril. Há alguma razão? Eu, como algarvia, não me queixo, mas há alguma razão para esta mudança? Na verdade, atualmente não poderia ser no Estoril, porque neste momento o circuito, e em especial as boxes e as áreas circundantes, precisam de obras de remodelação profundas e as estruturas dos autódromos para receber a Fórmula 1 têm de obedecer a regras rígidas da FIA, a Federação Internacional do Automóvel, ao nível do asfaltamento, das barreiras de segurança, os parques públicos, as bancadas, as boxes, etc. Toda a logística dos locais para a acomodação dos espectadores e da comitiva do chamado circo da Fórmula 1, não é? E nesta altura o Autódromo Internacional do Algarve é o que cumpre melhor todos estes requisitos para a realização de um grande prémio. Bem, então está
está tudo pronto para isto acontecer. Temos cá as melhores equipas de automóveis, melhores pilotos e é bem provável que esta prova, a acontecer em Portugal, fique na história, não é, Miguel? Sim, tendo em conta que o líder do campeonato e campeão do mundo, Lewis Hamilton, pode bater em Portugal o recorde de outro piloto histórico, o alemão Michael Schumacher. Isto se Hamilton vencer em Portimão, ou seja, se chegar ao triunfo 92, supera a marca de Schumacher, o que faz lembrar também outro momento que ficou para a história da Fórmula 1 ligado a Portugal, que foi a primeira vitória de Ayrton Senna, a primeira de muitas, e que foi precisamente no Estoril, em 1985. Chovia muito nesse dia e, curiosamente, as previsões para domingo, dia da corrida em Portimão, são também de chuva. Pode ser que Lewis Hamilton consiga, desta forma, homenagear o seu grande ídolo brasileiro, que é mesmo Ayrton Senna. Há um documentário espetacular, se ainda não viu, vá ver, sobre a Ayrton Senna, mas acima de tudo sobre a Fórmula 1. Então deve na vir Netflix, o Estoril. O Estoril deve aparecer. Aparece. A Fórmula é Portugal e chuva, para dar sorte. É a Fórmula 1. É isso. Sim. Sabem quanto tempo é que se demora em média a mudar um pneu na Fórmula 1? Quanto? 30 segundos. É, uns segundinhos. 30 segundos? Segundos, em média. E nós que furamos um pneu quando estamos no meio do trânsito e ficamos, Olha, perdi tu amanhã. sabes, vocês sabem mudar um pneu? Não, achas? Eu sei. Claro. Tu não sabes, Paulo Soares? Eu que sim, também então. sei. Eu Isso é chamo Ana imprescindível. Galvão e chamo Paulo Mas Soares. não só tu, como se algum ouvinte precisar, eu mudo pneus, que é uma riqueza. Ligue para a Ana. Está feito. Agora faltam 3 para as 8, está com a Renascença. Bom dia. Ontem à noite aconteceu mais um debate com menos interrupções, um debate nos Estados Unidos, antes das eleições. Candidatos no último confronto, antes das eleições, que vão ser dia 3 de novembro, falou-se de segurança nacional, a questão racial, o meio ambiente, a imigração. Agora, o Renato está com alguém que analisa tudo isto, não é? Uma especialista em comunicação não verbal. E há bocadinho dizia, tu lembras-te, Ana, que vai dizer em que tema é que Joe Biden coçou o nariz mais vezes. E o que é que isso Qual destes significa? temas? Mas o que é que isso significa? Coçar o nariz durante... Então é comichão, não é? É tipo alergia. Então, vamos saber o que é que isso significa. E esta área fascinante, é isto do que é que recebemos com os gestos do outro. Eu acho isso magnífico. Renato Duarte está em casa da Irina. Olá, Renato. Olá, mais uma vez, bom dia. Eu não sei o que é a minha comunicação não verbal disse no momento em que o marido de Irina entrou por esta sala, está aqui à minha frente, o Jaime. Pensou, Bom dia, que Jaime. marmanja é este? que se passa? Sala? Bom dia para todos. Bom Exatamente, dia, porque bom dia, isto anda a Jaime. acontecer muito ultimamente, não sei se vocês repararam, no outro dia também foi na casa da Catarina, o marido entra e de repente há aqui um homem no metro na sala e as pessoas não sabem porque é que isto está a acontecer. Mas Em direto. tenho andado por várias casas, é a minha vida. Com os maridos. Olha, ponham fora de casa. Com os Ponham maridos fora também, não, com os maridos informados, pelo menos. Eu não sei o que é que a minha expressão não verbal disse no momento em que o Jaime entrou aqui na sala, mas enfim, agora isso não interessa nada. Vamos falar pânico, sobre foi, este foi debate. pânico. Exato, foi Sentiste? pânico, medo, meu Deus do céu. Vamos falar sobre este debate de Joe Biden e Trump. É o último debate antes das eleições. Muito importante, não é, para o futuro dos Estados Unidos e para o futuro do mundo inteiro. Irina, o que é que tu nos podes dizer? Diz que foi mais moderado este debate, mais organizado, até pelas regras que ali foram impostas. Os microfones foram desligados enquanto um estava a falar, o outro baixava as orelhas, não é? Que é mesmo assim. O que é que tu nos podes dizer sobre o comportamento aqui dos dois candidatos? O debate realmente estava mais calmo e acho que os dois fizeram trabalho de casa, os dois acalmaram-se. O Trump estava mais calmo, com mais respeito, seja para o jornalista como também para o Biden. E eu achei o pormenor muito interessante é o Trump estar com o casaco fechado. Eu também achei muito engraçado isso. Tu já me tinhas falado desse assunto, não é? No primeiro debate ele abriu o botão. Mal ele, no primeiro debate, mal chegou ao púlpito, ele abriu o casaco e parece, a partir daqui, descampou tudo. Exatamente. Desta vez, ele estava mais organizado, mais posto, composto, e o Biden também. Agora, o que me pareceu, o Biden como se estivesse mais cansado e por várias razões, ou seja, o Biden era Biden com aquele estilo calmo que ele tem, mas também, por exemplo, nós vimos o Biden a usar mais caneta do que no primeiro debate, ele falava com caneta na mão. Isso é ruído, não é? Na comunicação, não é? Muito É ruído na comunicação. Ele já usou esta caneta no primeiro debate, mas não estava tão grave. E depois ele acrescentou outros comportamentos que em conjunto já deram esta percepção muito estranha. Ele, por exemplo, olhou para o relógio 20 minutos antes do debate, mais Isso é ou péssimo. menos.
Já houve um político que era. Mostra o que está Bush. muito inseguro, não é? Ou parece, pelo menos. Nós não sabemos porque que ele olhou para o relógio, mas a sensação que deixa, ou ele quer despachar, ou está cansado, está lá cansado. Já há muitos anos atrás, este gesto foi o gesto pelo qual o Bush foi, digamos, batido publicamente. E ele perdeu o debate na altura. O relógio, depois o caneta. O coçar do nariz. Coçar do Queremos chegar ao nariz. coçar do nariz. Qual é o assunto então que faz com que Joe Biden fique, porque eu acho que é isso que significa, não é? Coçar o nariz muitas vezes significa que ele está incomodado, desconfortável com o assunto. É a não? percepção que deixa, não significa, porque não é um gesto que tenha o significado direto que uma pessoa está, por exemplo, a mentir. Não. O que é estranho é o conjunto de comportamentos do Biden fora do comportamento normal dele, incluindo tocar o nariz, lamber os lábios, ele arruma os papelinhos 2 ou 3 vezes durante este tema, e o tema qual é? National Security. Segurança Nacional, que é um tema Segurança Nacional, tradicionalmente sim. sensível, não é? Para os Crítico, democratas. não é? Mas ele disse, eu digo isto de forma clara e ao mesmo tempo está a gaguejar. Este tema, e isto tudo nós vimos dentro do tema National Security. Por isso é um tema com certeza desconfortável para o Biden, por razões que temos que ainda investigar porquê, mas com certeza é um tema que, se eu fosse jornalista, eu pegava neste tema e ia atrás de Biden com este tema, para perceber o que ele realmente pensa Mas sobre quem a segurança ganhou? nacional. Quem ganhou o Pois são, debate? Irina, exatamente, eu ia perguntar isso, nós vamos ter a oportunidade de falar contigo mais daqui a pouco ainda aqui nas 3 da manhã, mas tu dirias que ganham quem neste debate? Pelo menos desse ponto de vista da expressão corporal ou do conforto ou desconforto que ele... Eu diria era mais empate. Mais empate. E isto faz-me déjà vu do debate que nós tivemos 4 anos atrás entre o Trump e a Clinton. Porque nós também tivemos o primeiro debate, quando o Trump estava péssimo. Segundo debate, quando ele estava... Clinton e ele estavam no empate. Sim. E eu estou a ver o déjà vu, mas com uma diferença. Este é o último debate. É o último debate. Daqui a pouco continuamos a conversa com a Irina Golovanova para nos falar sobre a expressão corporal em segurança dos nossos candidatos à presidência dos Estados Unidos. Já aí voltamos à casa da Irina. Às 3 da manhã. Olá, eu sou o Luís de Matos. Olá, eu sou a Martinalha. Olá, eu sou o Pierre Redene. Olá, eu sou o José Carlos Malato e estou com as 3 da manhã. Passamos a melhor música, a sua música preferida. Renascença, a par com o mundo, impar na música. Vamos analisar à lupa o debate de ontem à noite entre Trump e Biden. Vamos analisar com quem percebe disso. Renato Duarte está com uma especialista em comunicação não verbal. Não, uma especialista, é a melhor especialista a residir em Portugal. A especialista, a Irina Golovanova, que já nos deixou aqui algumas pistas sobre o debate que aconteceu entre Biden e Trump, nomeadamente onde eles acusaram o nariz com o Biden durante um assunto. Isso quer dizer que é um assunto que incomoda ou que provoca alguma reação, não é? Foi a segurança nacional, não foi? Sim. Agora, é importante dizer que, mais uma vez, eu gosto sempre de dizer isto, o Renato está em casa de alguém a esta hora da manhã, neste caso da Irina. Olá, Renato. Olá, já fui à tua também, já fui à da Carla, Sim. quer dizer, eu E de uma data continuo de a dizer... e de convidados. E de convidados, E pessoas toda a que eu não gente, conheço lado nenhum e que Renato, passo a conhecer. há uma coisa que me surpreende, é que toda a gente te abre a porta. Sim. É isso que eu ia dizer, justamente, é porque as pessoas sentem que há alguma confiança, não sei, a Irina com certeza, eu já a conhecia por acaso, leu na minha expressão corporal que eu era uma pessoa de confiança. Bem é isso ou não é, intencionada. Irina? Claro que sim. Exato. Claro. Bem intencionada, não estou preparado para fazer mal a Estás ninguém. sempre bem-vindo. Muito obrigado. E tens uma casa tão bonita, eu acho que me vou mudar para aqui também. Também é outra particularidade, tenho-me oferecido para viver em muitas casas de muitas pessoas, apesar de eu próprio também ter uma casa, naturalmente. Enfim, vamos então aqui ao debate Donald Trump e Joe Biden. Nós há bocadinho, não sei se lembram, Carla e Ana, tínhamos dito que foi um debate bastante moderado e que não havia propriamente um vencedor. No entanto, estávamos aqui em conversa e aqui na mesa da sala, já passámos para a mesa da Irina, há uma série de papéis com muitas notas que tu foste tirando ao longo do debate. Biden, na verdade, esteve muito bem em 2 momentos que são cruciais em qualquer debate desta natureza, que foram...
Era a entrada e a saída. E porquê? Porquê? Esteve bem na Porque é entrada e na como saída. numa apresentação. As pessoas normalmente lembram-se do início e do fim. E ele esteve melhor na entrada porque ele chegou, cumprimentou o jornalista e o Trump. E foi também uma particularidade interessante. O Biden entrou em palco com máscara posta. E isto, claro, é um gesto político, por um lado. Tal como o Trump não ter a máscara, também é um gesto político. É isso mesmo. Além disso, claro que atirar a máscara, guardar a máscara, isto tudo ajuda naquele momento quando nós não sabemos o que fazer. É uma bengala, não é? Também. Era um gesto, com certeza, que lhe ajudou a libertar aquele stress de entrada em palco. E entrar com mais confiança. Depois, na saída, também é um momento particularmente feliz de Joe Biden, não é? E na saída, com certeza, temos que dar um ponto a favor do Biden. Ele saiu muito bem, porque houve uma última pergunta, os dois sabiam que era a última pergunta, e o Trump não foi tão claro a responder. E o Biden, ele foi muito bom, ele fez o seu discurso, digamos, da glória, rematou muito bem, fez apelo às pessoas que vão provavelmente votar nele, e aqui sim temos que lhe dar um grande ponto a favor a Biden. E o que é que tu dirias da prestação no primeiro debate? Foi toda uma confusão, não é? E, portanto, este debate foi bom, quanto mais não seja, porque conseguimos ouvir efetivamente o que os candidatos tinham para dizer, e foi uma confusão. O primeiro também, nomeadamente porque o moderador, o Chris Wallace, também não conseguiu ali controlar muito bem as coisas. Aqui a prestação de Kristen Welker, brilhante também, desse ponto de vista, não é? Sim, temos que lhe dar parabéns. Eu, quando nós todos sabemos que o debate seria moderado pela mulher latina, e já lembrando de que aconteceu quando era outra mulher a fazer a moderação do debate. Megyn Kelly na altura, não é? É isso. Já podia correr mal, mas não, correu muito bem. Ela esteve muito bem e temos que lhe dar também parabéns. Ela conseguiu gerir o debate, conseguiu dar o tempo que eles pediam e foi muito positivo. Tu falaste-me aqui também de uma particularidade, só para terminarmos a nossa conversa, que é a escolha das gravatas, não é? Ali uma escolha muito óbvia e muito clara, não é? Relativamente a esse aspecto. É verdade, porque no primeiro debate, quem reparou, os três homens presentes, ou seja, os dois candidatos e o jornalista que estava a moderar o debate, estavam todos com gravata com riscos, não sei porquê. Desta vez, isto foi claríssimo, os dois candidatos estavam com gravata lisa e, claro, correspondia às cores dos partidos. Gravata vermelha no Trump e gravata azul no Biden. Ali uma mensagem muito, muito clara, não é? Relativamente àquilo que podemos esperar deles. Muito obrigado, Irina. Esteve a noite toda não, ali 1h30, a ver o debate nesta madrugada. O último debate entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos aconteceu em Nashville, no Tennessee, e agora vamos lá ver então o que é que acontece no próximo mês nas eleições. Aqui Joe Biden, neste início e neste final, a ganhar vantagem relativamente a Donald Trump. Obrigado. Obrigada, Irina. Foi Gostei ótimo. muito. Podes voltar amanhã também? Podes, vem cá mais vezes. Jaime, também aprovas? Não. Obrigada, Renato. Pronto, Bem, o marido isto é não que é estar em cima de todos os acontecimentos. É mesmo, é Também mesmo. não deixámos passar o debate norte-americano. Não falha nada. 8h24. 24 horas por dia, 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença. A par com o mundo, impar na música. Muito bom dia, Puff Daddy, I'll be missing you. São 9h16, está com a Renascença, está muito bem. Bem, queria falar-lhe de uma coisa que fiz ontem à noite, já tarde, para nós que acordamos aqui tão cedo, bastante tarde. Ontem participei numa reunião virtual de uma organização que provavelmente não conhece, ou se calhar conhece, porque já tem muitos, muitos anos. Mas eu vou explicar-lhe ao certo o que faz, porque já a conheci, obviamente, mas sou fã deste conceito e acho que cada vez mais, nos tempos de hoje, faz mais sentido. Agora, tenho que lhe dizer, aconteceu muito tarde para nós que acordamos aqui, foi às 9 da noite. Às 9 da noite eu não falo nem com os meus filhos, já estou naquele estado de não conseguir pensar, não conseguir raciocinar, mas lá estava eu. Fui falar de comunicação remota, não é? Como é que devemos dirigir uma reunião quando não temos as pessoas propriamente à nossa frente, o que é que podemos fazer para reduzir esta distância que o remoto traz e tornar aquilo que comunicamos mais eficazes. Mas esta organização, eu
eu gostava de lhe falar sobre ela, porque existe há muitos anos. Chama-se Toastmasters. É uma organização internacional, não tem fins lucrativos e o que faz é dedicar-se a melhorar competências de comunicação de toda a gente que se queira inscrever. E existe desde 1924. Eu fui investigar a história do fundador, Ralph Smedley, um americano, trabalhava numa empresa no Illinois e percebeu que, regra geral, havia uma coisa que acontecia com os seus colegas, não com ele propriamente, mas mais com os seus colegas, que é, eram todos excelentes tecnicamente, mas depois tinham um problema de comunicação. E ainda hoje acontece, não é? É capaz de se estar a lembrar agora de pessoas que conhece que tremem só com a ideia de estar perante uma plateia, não é? Ou dirigir uma reunião. A verdade é que, nesta altura, em 1924, também era assim. Muitos odiavam falar em público. E então, este homem, o Ralph, começou a organizar encontros ao final do dia, na própria empresa, com toda a gente que quisesse assistir e participar, encontros para praticarem. Portanto, repare, não há um professor, imagine, 20, 30 pessoas, portanto, agora é remotamente, obviamente, porque não dá para ser no presencial, todos em pé de igualdade, todos a aprenderem uns com os outros, todos a orientarem e, de certa forma, a serem tutores uns dos outros. As pessoas iam fazendo discursos e toda a gente dava a sua opinião. Ora, isto acontece ainda hoje em clubes espalhados pelo mundo. São assim uma espécie de tertúlias em que depois há elementos que têm o seu papel. E é muito interessante perceber, porque, por exemplo, há uma pessoa que é a guardiã do tempo e tem que assegurar que quem faz o discurso cumpre aquele tempo. Não é maravilhoso, não é? Quando os discursos são longos, é aborrecido. Depois há o guardião da gramática, que assegura que ninguém comete erros, neste caso de português, na tertúlia de ontem. Há quem conte aquelas muletas da comunicação, tipo portanto, sabe, aquelas muletas que muitas vezes se adicionam quando estamos a pensar. E é este conceito, acima de tudo, de poder aprender em grupo e poder aprender de uma forma muito prática com aquilo que de facto necessitamos no nosso dia-a-dia. Portanto, se não conhece, faça uma pesquisa, Toastmasters, vai à internet e vai encontrar milhares de artigos que falam sobre isto. E se tem esta questão, se cada vez que vai apresentar alguma coisa sofre, eu não sei se já lhe disse isto, mas falar em público é o maior receio da humanidade em muitos estudos que se fazem, aparece em número 1 como o maior receio da humanidade e estamos sempre a tempo de aprender. São 9h30, muito bom dia. Vamos ligar para A dos Francos, a terra de João Almeida. É lá que está a Patrícia Esteves, que é presidente da Sociedade de Instrução Musical, Cultura e Recreio da A dos Francos. E este sítio teve com certeza um papel muito grande no apoio a João Almeida. Olá, bom dia, Patrícia. Tudo bem? Bem-vinda aqui à Renascença, às 3 da manhã. Nós acompanhámos com muita emoção todas as ações que iam acontecendo aí na sociedade. Era um entra e sai de gente, não é? Queria ir aí pedalar na bicicleta estática e apoiar o João Almeida. Sim, e vamos continuar. Já hoje temos uma equipa fantástica para pedalar os 258 km da etapa de hoje, que o João vai pedalar, e nós vamos pedalar com ele. Não desistimos também. Há sempre alguém, Patrícia, que consegue pedalar os mesmos quilómetros? Nós temos que dividir entre todos, não somos assim profissionais como o João. Sim, uns fazem 20, outros fazem 10, fazem os que conseguirem. E entre todos já somamos sempre, conseguimos equivaler sempre os quilómetros do João. O João já sabe que isso está a acontecer aí, que vocês fizeram isso. Sim, que a mãe lhe tenha dito, sim. Nós não conseguimos falar com o João, é óbvio, ele está muito ocupado neste momento, mas a mãe julgo que já lhe tenha dito. Olha, e qual é o ambiente que se vive aí, Patrícia? Quando as pessoas fazem equipa e estão aí à espera para pedalar na bicicleta estática, do que é que vão conversando? Claro que não podem juntar muita gente, não é? Por causa desta questão da segurança. Não podemos, não. Sim, mas qual é o ambiente que se vive? Olha, está sempre toda a gente a falar do João. É claro que não conseguimos sempre estar a pedalar à hora da volta, mas depois vão repetindo as imagens ao longo do ano. Nós temos uma televisão junto à bicicleta estática que está sempre a dar o ciclismo. Portanto, vamos conversando, vamos acompanhando, trocando ideias, até estratégias, como é que havia de ter sido feito, ou como é que o outro colega ou que a outra equipa, pronto, vamos trocando umas ideias sobre isso e é sempre muito interessante. Bem, quem está com certeza orgulhosa é a Ana Almeida, que é a mãe do João Almeida, com quem nós já falamos várias vezes aqui nas 3 da manhã. Ana, bom dia, que está em Itália. Bom dia, estou sim. Está bem disposta. Nós ontem, olha, quando vi no telemóvel a notificação que o João perdeu a camisola, parecia, fiquei tão triste. E nós e toda a equipa, porque estamos todos os dias a torcer. Agora, Ana, foi um feito incrível. 15 dias e ainda falta. Como é que está o João?
Tem tido a oportunidade Olha, de estar João, perto dele. nós não estivemos ainda perto dele, viu agora que ele ia partir e tivemos um bocadinho, consegui vê-lo, pareceu-me bem disposto, como é o nosso João, e também estamos muito orgulhosos dele, porque ele mesmo assim foi incrível, chegou ontem muito bem, uma posição ainda muito bem. Ele é um campeão nato. Pronto, e tem uma mãe que o apoia incondicionalmente e que está aí. Quando é que está previsto voltar, Ana? Eu e o meu marido vamos regressar na segunda-feira. O João ainda não sabemos, porque eu quanto isso ainda não falei com ele. Sabe, Ana, desta ideia maluca que a equipa teve de ir até à dos Francos pedalar de bicicleta quando o João voltar, sabe desta ideia que tivemos aqui, ou ainda não lhe disseram? Eu ouvi e eu estou lá para vos receber. Pois, eu espero o mesmo apoio que está a dar ao João tem que dar, ainda para mais nós não somos profissionais. Portanto, estamos a contar com o seu lanchinho, Ana, aquilo que muitas vezes prepara para o Mas João. se der o percurso, eu ainda vou pelo caminho também dar-vos um apoiozinho. Depois estou também na chegada. É isso, faremos chegar. Muito obrigada às duas. Olha, um beijinho, um apoio de toda esta equipa para o João. Estamos a torcer pelos portugueses que estão em prova e pronto, quero deixar também aqui esta admiração pela sociedade que tem esta ação de pôr pessoas a apoiar o João todos os dias. E pronto, obrigada à Patrícia, que é a presidente desta sociedade, e obrigada também à mãe do João Almeida, Ana Almeida, que tem estado aqui connosco algumas vezes. Tudo bom, corra tudo muito bem. Estamos a torcer. Beijinho. Adeus, um beijinho. 27 para as 10. Bem, vamos receber um nome incontornável do panorama musical português. André Henrique está na Renascença nas 3 da manhã. Olá. Bem-vindo. É um nome que pode associar a uma banda chamada Linda Martini, que tem... Quantos anos tem os Linda Martini? Acho que já vamos nos 17. 17 anos juntos. E Sim, continuam. sim. E continuamos. Só que tu decidiste agora fazer assim uma escapadinha e estás a solo com este disco de que vamos falar agora, não é? É verdade. Estás a gostar da experiência? Sim, é estranho, depois de 17 anos, mas, com a banda, não é? Mas é uma coisa nova, uma gaveta nova que abri. É ótimo. Eu estava aqui a pensar, tu quando entras em palco ainda pensas, onde é que eles estão? Onde é que está o resto? Sim, como não estou sozinho em palco, não é? E também outros músicos, essa diferença é mitigada, mas sim, ainda é estranho. Já tivemos a felicidade de apresentar o disco algumas vezes, mas é uma questão de hábito agora. Sim, já vamos falar dos concertos, porque sei que tens concertos agendados. Vamos responder àquela pergunta que há bocadinho deixei ali no ar, para os ouvintes que nos estão aqui, que estão connosco. Este álbum, Cajarana, é assim que se diz? Sim. Está ligado a uma novela, nomeadamente a um ator brasileiro que nós todos conhecemos bem, Tony Ramos. Como? Exatamente. Muito sucintamente, foi uma novela que se chamava Pai Herói, que passou na altura nos anos 80. Sim. Eu era muito miúdo e o personagem do Tony Ramos chamava-se André Cajarana, e eu, como era o único André na minha escola, houve ali um período, não sei precisar que idade é que eu tinha, mas teria à volta dos meus 4, 5 anos, onde os miúdos me chamavam Cajarana, e isso era a memória que eu tenho, era de chorar a casa muito triste. Ia-te perguntar se gostavas ou se... Não, eu ficava muito chateado, não é? Porque os miúdos, quando lhe chamam outra coisa que não é o nome deles, eu vejo isso agora pelos meus, ficam assim meio ofendidos. E então o nome surgiu-me agora, recentemente, depois destes 17 anos, a começar a pensar um disco a solo era assim uma coisa meio fora para mim. E que de alguma forma me colocava também alguma questão de algumas inseguranças, obviamente, e depois também esta questão de identidade, quem é que eu sou, quem é que eu quero parecer neste disco, não é? Que tipo de música é que eu vou fazer? E então veio-me à memória esse nome de Cajarana, precisamente por ser a primeira memória de identidade e desconforto que eu tinha associada à minha persona. E depois descobri, a ligação engraçada é essa, que eu conheci o Ricardo Dias Gomes, que é quem co-produziu o disco comigo, é um músico brasileiro a morar aqui em Portugal já há uns anos. E eu, na altura, quando lhe disse o nome que estava a pensar, houve uma curiosidade completamente surreal, que descobrimos que foi o avô dele que escreveu esta novela. Bem, isso foi, quando descobrimos, foi assim uma coisa meio... A sério? Esta do pai herói? Sim, exatamente. Que grande coincidência. Essa e outras, enfim. No destino. Aliás, não foi o avô, foi a avó. Agora é melhor precisar, porque eles eram os dois escritores, eram os dois argumentistas para a Globo. O avô também escreveu umas muito conhecidas, mas nesse caso foi a avó. Bem, André, coincidência. Este disco foi editado em março, em plena pandemia.
Sim, pá, aí 2 ou 3 dias antes de ser decretado o estado de emergência. E ficamos todos em casa, pronto, verdade, como se sabe, não é? Verdade. Como é que tens promovido o disco? Agora sim, agora voltaste, não é? Sim, houve este hiato, não é? Sim. Como toda a gente, tivemos que ficar em casa. Depois, felizmente, houve aqui uma reabertura, pouco a pouco. Já tive a felicidade de apresentar o disco a Norte e no Teatro Circo, já estive em Setúbal, já estive em Vila Real, já estive em Faf e, entretanto, agora tenho mais algumas datas que culminam com esta data do Capitólio. Tens o Capitólio, sim, dia 10 de dezembro, exatamente, não é? Que era uma data que estava agendada para abril, mas por causa da pandemia foi adiado. Como é que caracterizas este disco? Como é que descreves esta música? Temos aqui uma que vamos mostrar, Uma Casa na Praia, mas como é que descreves? Qual é a diferença? Olha, eu próprio ainda estou a aprender a conhecê-lo, sabes? Porque ele foi feito assim num só tomo. Eu nunca tinha pensado sequer em fazer o disco a solo e depois de repente, quando começo a escrever para outras pessoas, para outros intérpretes que me iam pedindo músicas, começo a perceber uma forma diferente de compor, onde o texto vinha sempre à frente, ao contrário do que eu faço com a banda, onde as palavras e a voz aparece depois. Neste caso, quando escrevo para outros intérpretes, o texto vem à frente. E essa é a grande diferença. Portanto, é um texto um disco, aliás, muito baseado no texto. Esse é o elemento mais forte. E depois, para quem me conhece dos Linda Martini, eu diria que é um disco de alguma forma que também a espaços consegue ser abrasivo, mas é muito mais calmo, não tem aquela aspereza toda do rock que nos caracteriza. Queres convidar as pessoas que nos estão a ouvir para os teus concertos, que obviamente vão ter a lotação limitada, não é? Sim, claro que sim. Circunstâncias que estamos a viver, mas convida toda a gente. Sim, claro que sim, estão todos convidados. Os bilhetes estão aí a encontrar na internet e nas redes sociais. Onde adquirir os ingressos. O próximo que vou fazer vai ser na Gafanha da Nazaré, no dia 6 de novembro. Depois vamos estar em Ponte Lima no dia 14 de novembro, em Alcaíns a 5 de dezembro e depois a data de fecho desta mini turnê em dezembro, no dia 10 no Capitólio, em Lisboa. Muito bem. André Henriques, a solo, queres apresentar esta música, Uma Casa na Praia? Sim, olha, ela vem de um desejo antigo, até antes da pandemia, que agora depois intensificou-se, depois temos passado tanto tempo em casa, mas vem do meu desejo de sair da cidade, de apanhar assim outros ares. E de ter uma casa na praia. Ter uma casa na praia, sim. E foi o segundo single deste disco, já foi lançado há uns meses, pronto, e chama-se Casa na Praia. Vamos ouvir então Uma Casa na Praia. André Henriques, a solo, com concertos pelo país, vão culminar com este grande espetáculo no Capitólio, em Lisboa, dia 10 de dezembro. Na internet encontra tudo o que precisa saber para como, obviamente, reservar o seu bilhete. André Henriques, obrigada, foi um prazer ter-te aqui. Obrigado, eu. Beijinho. Uma Casa na Praia, na Renascença. De que precisas para seres feliz. Às vezes não chego, às vezes eu não te chego. Estamos quase a ir embora, faltam 9 para as 10. Recordar-lhe, se ligou o rádio agora e por acaso perdeu alguma coisa deste programa, foi assim. Esta semana chega ao fim com o último debate entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos. O Renato Duarte foi falar com a pessoa certa para analisar, Ana Galvão, tudo o que se passou. A Irina Golovanova, que, coitada, abriu as portas de casa a Renato Duarte. Como é que é possível? Olá, Irina, no que te foste meter? Bom dia, estou aqui. Não sei o que é a minha comunicação não verbal disse no momento em que o marido de Irina entrou por esta sala, está aqui à minha frente, o Jaime. Mas que marmanjo é este? O que se passa? Olha, ponham fora de casa. Diz que foi mais moderado este debate, mais organizado, até pelas regras que ali foram impostas. O debate realmente estava mais calmo e acho que os dois fizeram trabalho de casa. Estavam com gravata lisa e, claro, correspondia às cores dos partidos. Gravata vermelha no Trump e gravata azul no Biden. Dirias que ganham quem neste debate? Pelo menos desse ponto de vista da expressão corporal ou do conforto ou desconforto que ali. E eu diria era mais empate. Mais empate. 24 anos depois, a Fórmula 1 está de regresso a Portugal. É este fim de semana no Autódromo do Algarve. Uma vez fui ver Fórmula 1 aqui no Estoril, onde há também um autódromo, e não consegui ver nada porque os carros são muito rápidos. Achavas que... Não percebi nada. O Benfica viu finalmente Darwin a marcar no 4-2 ao Lech Poznan. Não é um grande, é um big jogador, um jogador top.
Porque grande Big é igual. É Big Jorge Jesus, sem dúvida. Porque grande Big é igual. Big é igual, é Big, é top. Um Big Top parece aquele hambúrguer, não é? Pois é, exato. É também por isto que Jorge Jesus faz falta no futebol português. Verdade, faz. Acorde com a Joana, a Ana e a Carla. Às 3 da manhã. Na Renascença. Na segunda-feira estamos de volta, eu e Ana Galvão. A Joana é mais em novembro, está de regresso. Haveremos de ser 3 da manhã. Tenham um ótimo dia, bom fim de semana. 24 horas por dia, 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença. A par com o mundo, impar na música.